Inscreva-se em nosso canal e curta as nossas postagens para que possamos continuar divulgando para você os capítulos da sua novela favorita. Obrigado. A Terra Prometida, resumos dos capítulos da novela de 22 a 26 de agosto. Segunda, 22 de agosto. Caleb e Noemi falam do comportamento rebelde de Iru. Caleb escuta Eliasar falando sobre orgulho com Otiniel. Ele então decide se desculpar com o filho. Axa sente ciúmes ao perceber Gibar dando em cima de Adélia. Otiniel mostra superioridade e diz perdoar os outros jovens. Sem jeito, Aniel tenta mostrar seu carinho por Tirda. O clima de paz e reconciliação toma conta dos hebreus. Josué diz admirar a fé de Caleb. Raabe escuta Tibar dizendo que os hebreus já deixaram o acampamento de Sitim. Josué observa Eleazar e os outros levitas carregarem a Arca da Aliança. Eles se aproximam do rio e o milagre acontece. A correnteza do Jordão se interrompe e as águas começam a se amontoar só de um lado. Um imenso paredão de água se forma. O leito do rio seca. Na margem do Jordão, os hebreus observam, admirados e emocionados, o rio aberto diante da arca. Josué cavalga até o começo do leito seco e todo o povo começa a segui-lo. Terça, 23 de agosto. Josué e o povo hebreu avançam pelo leito seco do rio Jordão. Tibar e Cadmo se espantam ao observar os hebreus cruzarem o Jordão. Todas as tribos de Israel seguem atravessando o Jordão. Tirda tenta impedir, mas Gael corre em direção ao paredão de água. Ele e Lila admiram o fenômeno milagroso. Mara que fica sabendo sobre a aproximação dos hebreus, o rei avisa que é tempo de guerrear. Durante a travessia, Tobias conversa com Quemuel. Ele diz que não vê a hora de lutar para provar a todos que não é covarde. Samara fala com Aruna e finge bom comportamento. Mila e Raabe conversam sobre os hebreus. Caleb fala do amor que sente por Noemi. Confiante, Maraque afirma que os hebreus jamais chegaram a Jericó. Melquias conta a Cã e Gibar sobre o tesouro que viu no palácio. Orias se impressiona com a fé de Raabe no Deus dos hebreus. Durante a travessia do rio Jordão, Jéssica fica surpresa ao ouvir Salmão dizendo que recebeu ajuda em Jericó. Na masmorra do palácio, Zuma e Galimedes ficam sabendo da aproximação dos hebreus. Mara mostra pessimismo no futuro da relação entre Eloi e Oná. Josué é o primeiro a pisar na terra prometida de Canaã. Os hebreus tocam pela primeira vez na Terra Santa. Deus fala com Josué. O Senhor avisa para o líder dos hebreus escolher 12 homens, um de cada tribo. Os 12 escolhidos deverão pegar 12 pedras que representarão um fenômeno milagroso. Quando o último levita pisa na terra prometida, a parede de água desmorona e o rio Jordão volta ao normal. Com as 12 pedras coletadas pelos 12 líderes tribais, é formado um monumento de pedras. Josué discursa para o povo hebreu. O guerreiro fala da selvageria existente em Jericó. Tomado de ódio, Maraque vai até a frente do palácio para ver a situação da cidade. Josué se emociona ao ver seu povo chegar a Canaã. Maraque afirma que a paz de Jericó nunca esteve tão abalada. Boan se mostra satisfeito ao ver a felicidade estampada no rosto de Sama. Ruth fica incomodada com o beijo do casal. Noba fala sobre Deus dos hebreus com os lagartos gosmentos. Noemi e Caleb lembram de quando deixaram o Egito. Josué beija Aruna. Samara estranha o sumiço dos dois. Eles se declaram um para o outro. Samara se irrita ainda mais ao ver Josué e Aruna chegarem juntos no acampamento. O líder hebreu se reúne com Eleazar e Caleb. Ele avisa que é preciso montar o acampamento o quanto antes. Os hebreus dançam e cantam para comemorar a chegada na terra prometida. Zaqueu e Shaia brindam e se beijam. Maquir olha para Livana. Gael alerta para o perigo. Josué diz que gostaria de conversar com Quemuel. Leia e Samara se olham, intrigadas. Melquias observa o clima difícil entre Salmão e Jéssica. Em Jericó, Tibar bebe com outros oficiais na estalagem de Farduque. O comandante diz que acabará com os hebreus. Quarta, 24 de agosto. Tibar diz que acabará com os hebreus. Eleazar e Caleb avisam a Josué que alguns líderes tribais não estão satisfeitos com a distribuição das tribos. O líder avisa que todos deverão se contentar com a vontade de Deus.
Tibar conversa com Cadmo e diz que é preciso fazer ataque surpresa aos hebreus, em pontos isolados. Josué diz que o primeiro passo é a montagem do acampamento. Melquias sente ciúmes ao observar Salmão ser elogiado pela missão dos espias. Tirda desabafa com Inês e diz que Aniel é um homem bom. Paltiel diz que poderá fazer a segurança de Josué. Eloi se lamenta por ter sido acusado de traidor. Jonah o incentiva a superar o acontecido. Amargurada, Mara diz que Acã poderia ter demorado mais para salvar o genro do apedrejamento. Laila chama Livane e diz que Rune acaba de chegar. Cadmo conta para Tibar sobre a revolta do povo de Jericó contra a atitude do rei em aprisionar todos os meninos da idade de Nobá. O comandante se irrita ainda mais ao saber que Raabe liderou a revolta. Ele ordena que ela acabe com o movimento. Raabe se recusa e pergunta se Tibar suportaria ver o sacrifício de seu próprio filho. Uma caravana de mercadores segue caminhando pelo deserto. Um belo rapaz, Sandor, está entre os comerciantes. Ele conversa com um mercador e diz estar seguindo para Jericó. O rapaz explica que seu pai mora na cidade e não lhe vê há muitos anos. Melquias se queixa com Acã. Ele reclama dos elogios que Salmão vem recebendo. Setur sugere que Boaz tenha outra esposa. Sama e Ruth conversam amigavelmente. Aruna olha com admiração para Josué. O líder hebreu conversa com Quemuel e diz querer casar com Aruna. Escondida, Samara tenta ouvir a conversa dos dois. Quemuel aconselha Josué a manter uma relação com Aruna em segredo. Samara acaba fazendo um barulho e não consegue ouvir a conversa. Algum tempo se passa e o novo acampamento dos hebreus é montado às margens do rio Jordão. Gibar reclama da distribuição das tribos no novo acampamento. Cadmo alerta Tibar sobre a possível invasão dos hebreus. Maraque fica furioso ao descobrir que o povo está se negando a produzir alimento para o palácio. Gibar tenta ofender Otiniel, mas o rapaz dá uma boa resposta e deixa o filho de Acã com o orgulho ferido. Leia aconselha Samara a descobrir o ponto fraco de Aruna. Aruna aceita manter um relacionamento em segredo com Josué. Ele a beija. Samara finge querer ajudar a irmã de criação. De longe, Iana, uma mulher misteriosa, observa Aruna sem ser notada. Maquir e Livana namoram escondidos. A moça se decepciona ao encontrar com Rune em sua tenda. Samara escuta a mãe chamar Aruna de bastarda, mas Leia desconversa. Jéssica se abre com Elias e diz que não conseguirá viver sem Salmão. Raabe lidera a revolta do povo contra a atitude dos reis em prender os meninos da cidade. Cadmo informa Marique e Calesi que uma prostituta está liderando o movimento. O rei avisa que acabará com a baderna de uma vez por todas. Ele e Calesi vão até a frente do palácio e observam Raabe falar ao povo. Os reis discursam e colocam Raabe contra os protestantes. O povo se agita e olha com ressentimento para Raabe. Sandor chega à entrada de Jericó com a caravana de mercadores. Ele se identifica e um oficial avisa que o filho de Tibar acaba de chegar. O povo começa a pressionar Raabe e Mila. Eles pedem para elas entregarem Nobá. Raabe pede para Mila seguir com Farduque. Satisfeitos com o resultado do discurso, Maraque e Calesi retornam ao palácio. Tibar se preocupa ao notar o perigo que Raabe corre. Um grupo de homens e mulheres xingam a meretriz e pedem por Nobá. O povo acua contra a parede. Uma mulher dá um tapa no rosto de Raabe, que se apavora, prestes a ser linchada. Quinta, 25 de agosto. O povo xinga e pressiona Raabe. Um homem se aproxima para atingir a meretriz com uma pedra. Sandor chega e impede a atrocidade. Apavorada, Raabe admira a atitude do rapaz. Sandor fica impressionado com sua beleza e a ampara. Mila agradece a ajuda de Farduque. Orias se assusta ao ver o dono da estalagem em sua casa. Raabe conversa com Sandor e explica o acontecido. Orias pede para Farduque não contar a Mila sobre suas idas à estalagem. Caleb conversa com Josué e fala sobre a reclamação de alguns hebreus sobre a distribuição das tribos às margens do rio Jordão. Acã inflama Gibar e Melquias contra o líder de Israel. Josué encontra Aruna nas escondidas e fala sobre a reclamação de alguns hebreus. Ela o incentiva e eles se beijam apaixonados. Tirda limpa a tenda e arruma Gael.
Aniel chega com Maquir e reclama da atitude da esposa. Grosseiro, o líder tribal avisa para Tirda não se meter na educação do menino. Josué e Aruna conversam para se conhecerem melhor. Em Jericó, Raabe fala sobre Nobá com Sandor. Ele tenta tomá-la em seus braços para consolá-la, mas ela se esquiva. Jéssica tenta se desculpar com Salmão e o implora para reatar o relacionamento. Ele se mostra inseguro e diz que é preciso dar tempo ao tempo. Ela deixa Tenda irritada. Indeciso, ele se recorda de Raabe. Melquias estranha a tristeza de Jéssica e tenta saber o que houve. Ela se abre conta do desentendimento com o ex-noivo. Oportunista, ele diz que Salmão não tocou em seu nome durante a missão dos espias, pois estava concentrado em outras coisas. Jéssica fica pensativa. Salmão se irrita ao perceber que está pensando em Raabe novamente. Sandor deixa Meretriz em casa e se despede da moça. Ele avisa que quer vê-la novamente em breve. Melquias encontra com Iru. Ele conta sobre o caso que Salmão teve com Raabe em Jericó. Na casa de Urias, Raabe agradece a Farduque por ter tomado conta de Mila. Josué e Calabe conversam com Otiniel e Salmão. Eles falam sobre os gigantes que habitam Canaã. Tibar se emociona ao reencontrar Sandor. O comandante fala da aproximação dos hebreus. O rapaz diz estar ansioso para matar Josué. Caleb diz que uma das maiores honras para um guerreiro é vencer e matar um gigante. Na masmorra de Jericó, Zuma percebe que Galimedes está muito doente e tem uma ideia. Ele chama Grouk e diz que o menino passará uma grave doença para todos no palácio. O lutador núbio sugere que o carcereiro liberte Galimedes. Maraque permite que Grouk solte o menino doente. Galimedes é levado para fora do palácio. Salmão se abre com Eleazar e fala sobre Raabe. Gael chega todo sujo e Tirda tenta abraçá-lo. O menino foge do abraço. Ela estranha o comportamento de Gael. Eleazar aconselha Salmão a falar com Deus. Raabe e Ora falam sobre Salmão enquanto trabalham na estalagem de Farduque. No bairro os lagartos gosmentos reencontram Galimedes. Eles se assustam ao verem o líder do grupo desmaiar. Maraque e Calesi recebem Sandor. A rainha elogia o físico do rapaz. Merodach fala de Raabe da oferenda. O filho de Tibar se interessa no assunto. Nobá e Calu se entristecem com o estado de Galimedes. Na tenda de Quemuel, ele, Josué e Aruna conversam. O líder hebreu elogia a moça. Ela diz estar feliz por ter sido escolhida por ele. Leia e Samara chegam e se surpreendem ao ver Aruna sentada ao lado de Josué. Sexta, 26 de agosto. Samara e Leia estranham a presença de Josué. O líder hebreu e Quemuel desconversam. Muito fraco, Galimedes pede para chamar Raabe. Salmão se recorda do beijo em Raabe. Logo em seguida, o guerreiro se lembra da conversa com Eleazar. Na presença de Josué, Leia força elogios a Samara. Salmão pede para reatar o namoro com Jéssica. Isaque e Temá disputam Adélia, enquanto Neziá é esnobada. Leia diz que Samara precisa controlar o ciúme. Antes de dormir, Aruna pensa no beijo que deu em Josué. Salmão se irrita ao saber que Melquias falou sobre Raabe com Iru. Nobá encontra a irmã e avisa que Galimedes está muito mal. O líder dos lagartos gosmentos diz ter um plano para livrar Nobá. Tibar e Sandor falam sobre a atual situação de Jericó. Irritado, Salmão ameaça Melquias e pede para não tocar no nome de Raabe. Galimedes termina de contar o plano e morre. Raabe é reconhecida por alguns moradores. Eles a pressionam para entregar Nobá ao rei. Iru discute com Tobias e o desafia para um duelo. Cadmo chega e observa Raabe sendo pressionada pelo povo. Nobá aparece no alto de um telhado e chama os oficias. O menino se esconde em uma carroça carregada de feno. Os lagartos gosmentos aproveitam o momento e colocam fogo na carroça. Nobá sai debaixo do feno e foge pelo outro lado. Desesperado, Cadmo grita dizendo que a oferenda vai morrer queimada. Fingindo desespero, Raabe chora e grita apavorada. Inconsequente, Iru marca outro duelo com Maquir. Tibar fica tenso ao descobrir que a oferenda morreu queimada. Elidade se espanta ao ser chamado por Iru para um duelo. Axa estranha o comportamento do irmão e decide questioná-lo.
Livana se preocupa com Maquir ao saber que ele foi desafiado por Iru. Em Jericó, Raabe conversa com Tibar e finge estar desesperada. Ela revela a verdade para Mila, que chora emocionada. Ao saber da morte da oferenda, Marek manda soltar os meninos presos na masmorra. Zuma fica satisfeito ao ver os meninos sendo libertados por Grouk. Muitos pais e mães comemoram o reencontro com seus filhos. Orias reconhece a inteligência e coragem da filha. Raabe agradece a Deus pela vida de Nobá. Os lagartos gosmentos comemoram o sucesso do plano de Galimedes. Samara e Aruna tentam fazer com que Tobias desista do duelo com Iru. Raabe ora a Deus e escuta batidas na porta. Ela abre e se depara com Sandor.